Otimismo na negociação entre Palmeiras, Internacional e Maurício. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes e fala também sobre Yuri Alberto na mira do Bolonha da Itália. Preciso te atualizar sobre a multa rescisória de Guilherme Arana. A multa é baixa, o que aumenta a chance dele trocar o Galo pelo PSG. Falo também sobre a disputa, a treta entre São Paulo e Wellington em relação à renovação do contrato para completar. Eric Pulga sai ou não do Ceará? E o Jonathan vai virar zagueiro do Cruzeiro? Tem as atualizações do mercado, bastidores, finanças e a chance de o Vasco recontratar um trio que já foi formado no clube: Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Combinado? Bora começar com as informações. Antes, uma dica importante. Pessoal, hoje eu vim falar de um parceiro do canal do Nicola, Manual, que está chegando com uma grande oportunidade. Mas Nicola, o que é Manual? E que oportunidade é essa? Calma que eu explico tudo a partir de agora. Manual é um tratamento para calvície que tem resultados cientificamente comprovados. Com a Manual é fácil, prático e seguro tratar a calvície. E os profissionais da Manual te acompanham durante todo o tratamento. Primeiro você responde a um questionário online produzido por uma equipe médica. Depois você recebe a sua prescrição, compra o tratamento e ele chega diretamente na sua casa de forma super discreta. A Manual tem tratamento personalizado para calvície em casos iniciais e mais avançados. Tudo isso com fórmulas manipuladas por farmácias credenciadas, aprovadas pela Anvisa. Seja qual for a sua idade, você já pode se prevenir. Importante, o acompanhamento com profissionais é gratuito. Eu já adquiri o meu kit personalizado, dá uma olhada. Depois é só você começar a usar e os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso, como eu estou mostrando nessa foto. Então não perca tempo e aproveite, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai direto para o site da Manual. E usando o meu cupom Nicola você tem 40% de desconto. Mas corre porque essa promoção é válida para o primeiro pedido e por tempo limitado, combinado? Garanta agora mesmo o seu desconto e esse produto super bacana, com um detalhe, o frete é grátis. Valeu! Agora sim, bora pro giro de notícias. Quero começar contando que o Brasil só empatou com a seleção dos Estados Unidos na noite dessa quarta-feira, jogo lá nos States. O Brasil abriu o placar com o gol do Rodrigo, o empate veio em cobrança de falta do Pulisic. Achei que o Alisson falhou nesse lance, embora tenha pego muito bem na etapa final. O Brasil agora inicia sua participação na Copa América, estreia contra a Costa Rica. Bora falar também sobre Marcelo Paz. O CEO do Fortaleza usou suas redes sociais para se posicionar, colocando fim a qualquer possibilidade de assumir a mesma função do Corinthians. Marcelo Paz havia dado uma entrevista na terça-feira aqui no canal do Nicola, afirmando que ainda não tinha dado a resposta ao Augusto Melo, mas que pensava e pesava os prós e contras para tomar essa decisão. Quero falar também sobre o Santos, renovação de contrato com o JP Sherman emperrou. Peixe já chegou a um acordo em relação a salário e tempo de contrato que está pegando a multa rescisória. Os representantes do Sherman gostariam de uma multa de 15 milhões de euros, considerada baixa pelos dirigentes do Peixe. A ideia é que essa multa seja mais alta. Para completar o giro de notícias, o Botafogo quer um zagueiro, isso não é novidade. O Yerry Mina é uma das possibilidades, além de um meia atacante de velocidade para jogar pelos lados do campo. A avaliação de que a saída do Savarino para a disputa da Copa América pela seleção venezuelana tem causado enormes problemas. Botafogo, que já tem 2 reforços contratados para a janela de 10 de julho, o atacante Igor Jesus, além do volante Alan. Bora falar agora sobre a chance de o Vasco repatriar 3 jogadores. O mais próximo deles, Felipe Coutinho, atleta que nas últimas horas conseguiu a rescisão do seu contrato com o Aston Villa, operação das mais valorosas. É que o Coutinho ganhava 3 milhões e meio de reais mensais, o contrato só se encerrava em 2 temporadas, ou seja, 84 milhões em jogo. Coutinho chegou a um acordo e trabalha agora para ser anunciado pelo Cruz Maltino. Entre as pedidas do meio atacante está a recontratação de Alex Teixeira e Souza, que formaram ao lado dele um trio bastante vitorioso nos tempos de categoria de base. Os caras são muito, mas muito próximos e o Coutinho entende que o Vasco teria um acréscimo com a contratação de ambos.
As informações que circulam de setoristas do Vasco é de que o Cruz Maltino já fez ofertas para o Souza e para o Alex Teixeira, mas as propostas foram consideradas muito baixas, ainda não há acordo em relação a essas aquisições. Só para completar, Leila Pereira foi perguntada sobre a chance de a Crefisa virar patrocinadora do Vasco. Ela já disse no início dessa semana, em reunião no Conselho Deliberativo, que está completamente descartada a chance do marido dela, o Zé Roberto Lamarca, se tornar dono da SAF do Vasco. Sobre virar patrocinadora, ela disse, abre aspas, a Crefisa até poderia patrocinar uma outra equipe, mas não acho que é o caso. Embora não tenha problema algum. Meu marido é um grande amigo do Pedrinho e se ele fizesse isso, não teria problema nenhum. Fecha aspas. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e as tratativas com o zagueiro Jonathan, que tem só 20 anos de idade e pertence ao Ceará. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Vovô, o João Paulo Silva, e perguntei sobre essas tratativas. Ele admitiu que foi procurado pelo Cruzeiro, recusou uma primeira oferta e fez uma contraproposta pedindo 15 milhões de reais para liberar seu atleta. Ainda não há uma posição final do Cruzeiro. Jogador que atuou, ele é formado nas categorias de base do Ceará e subiu nesse ano, passou a ser utilizado com mais frequência no time profissional. São 16 partidas, ainda sem gol e assistência. Só para lembrar que R. Mina ficou mais distante, o empresário dele, que é italiano, tem forçado a barra para que o Mina continue na Europa e está em busca de clubes por lá. As tratativas com o Matheus Henrique avançaram. Posso contar para vocês que entre Matheus Henrique e Cruzeiro já existe um acordo, falta a parte mais complexa de uma negociação para a compra dos direitos econômicos junto ao Sassuolo. Só para completar, vale a lembrança de que o Pedrinho BH já gastou 98 milhões de reais com os primeiros reforços do Cruzeiro, ainda gastará mais e a ideia é ter uma folha salarial de 17 milhões de reais na janela da metade do ano. A saideira do Cruzeiro, o CAD aprovou o repasse das ações da SAF do Cruzeiro do Ronaldo para o Pedrinho BH, era o que faltava para que o Gabriel Lima deixasse o Cruzeiro. A tendência é que o CEO anuncie seu desligamento nas próximas horas. Com ele, outros diretores também devem sair. O diretor financeiro é um dos casos, a informação que você soube primeiro aqui no canal. Quero falar sobre Eric Pulga, o atacante do Ceará, que é alvo de Corinthians, Vasco e Atlético Paranaense. Vários torcedores corintianos, em especial, me perguntando se o Pulga vai ou não ser reforço do Corinthians. Atleta de só 23 anos de idade, temporada atual de 23 jogos, 11 gols e 2 assistências. Posso contar para vocês que, apesar das especulações, não existe proposta oficial. E essa garantia me foi dada pelo próprio presidente do Ceará. Ele completou com uma frase importante, abre aspas, não quero vender o Pulga nessa janela. O Ceará topa negociar 2 jogadores, um deles o Jonathan zagueiro, a ideia é que saia mais um para que o Ceará tenha fôlego para contratar 4 reforços. Ceará, que é o 7º colocado na Série B, brigando pelo acesso, são só 2 pontos de vantagem em relação ao G4 e 3 pontos atrás do líder, o América Mineiro, ou seja, o Ceará está na briga, são 15 pontos conquistados até esse momento. Hora de falar sobre o São Paulo e as tratativas complexas para a renovação de Wellington. O empresário do jogador, o Robson Ferreira, me procurou para rebater algumas informações que saíram nos últimos dias na imprensa. Na semana passada, Carlos Belmonte chegou a dizer em uma entrevista ao Arnaldo e ao Tirone que o São Paulo estava fazendo a 5ª oferta diferente para a renovação do contrato do Wellington. Nas últimas horas, o jornalista Gabriel Sainz informou que a pedida do Wellington é de 800 mil reais por mês, além do pagamento de luvas. Robson Ferreira foi explicando cada um dos temas e eu vou trazer a posição dele, você tira as suas próprias conclusões, beleza? Primeiro, o Robson afirma, abre aspas, o São Paulo nunca fez 5 propostas, foram 3 e todas muito similares. Ele completa, nunca houve avanço na negociação porque o próprio São Paulo não quis. E ele acrescenta, os valores nunca chegaram perto dos 800 mil por mês. O que eu tenho contado para vocês já há algum tempo é de que a pedida do Robson e do Wellington é de 600 mil reais entre salários, direitos de imagem e luvas, basicamente aquilo que ele teria ganhado se tivesse se mudado no ano passado para um clube russo. O negócio só não aconteceu por conta de alguma desavença entre o clube e os representantes do São Paulo. Não teve nada a ver com essa história. Só para completar, o Robson ainda esclarece que é mentira a informação de que ele demora para responder às propostas feitas pelo São Paulo. Abre aspas para o empresário, todas as ofertas que o São Paulo mandou tinham um prazo estipulado para resposta. Portanto, não existe essa coisa de ficar 20 dias sem responder.
Fecha aspas. E você, o que pensa sobre todo esse imbróglio? Impressão que eu tenho de que a renovação está cada vez mais complexa, o que aumenta a necessidade da contratação do Alex Sandro. São Paulo, embora não admita publicamente, tem otimismo na contratação do ex-jogador da Juventus. Por falar em lateral esquerdo, quero te contar que a multa rescisória de Guilherme Arana no Atlético Mineiro é extremamente baixa. 12 milhões de euros ou 70 milhões de reais. Mas Nicola, baixa? Eu acho baixa, levando em consideração que o Arana é hoje o principal atleta da posição atuando no futebol brasileiro, a ponto de ter sido convocado para a seleção que disputará a Copa América, foi titular inclusive no jogo contra o México, jogador que tem enorme projeção e capacidade de ser vendido. Só para vocês entenderem como é que eu descobri essa multa. Os responsáveis pela confecção do atual contrato com o Atlético, esse contrato foi estendido até 2027, fizeram uma exigência do Galo quando da renovação. A gente aceita a renovação, a gente aceita esse aumento salarial oferecido pelo Galo, mas a exigência é de que a multa seja de 12 milhões de euros. O Galo ainda relutou com a ideia, mas foi convencido a aceitar para não perder o jogador. O Arana era pretendido, entre outros, pelo Corinthians na oportunidade. A curiosidade é que o pessoal da Elenco Esportes, que exigiu essa multa de 12 milhões de euros, provavelmente não participará da saída do Arana se ela acontecer nas próximas janelas, isso porque o Arana está trocando de empresário. Juliano Bertolucci é quem tem tocado as tratativas em nome do Arana. O pessoal do escritório do Bertolucci nem admite, afirma que o Júnior Mendonça é quem está tocando essa negociação, mas a informação que eu tenho é de que o Bertolucci passou a ser o representante legal do Arana e é ele quem conduz as tratativas com o PSG e também com o Nottingham Forest. Só para lembrar que o Arana foi comprado pelo Galo, junto ao Sevilha, por 5 milhões de euros. Esse valor equivaleu a 90% dos direitos econômicos. O Galo comprou em várias partes. Primeiro pegou por empréstimo, depois pagou mais 500 mil euros e ficou com o jogador em definitivo em 50%. Um pouquinho mais para frente, mais 40% adquiridos por 2 milhões de euros. Somando tudo, o Galo tem 90% dos direitos econômicos a um custo de 5 milhões de euros. Bora falar agora sobre a chance de Yuri Alberto trocar o Corinthians pelo Bolonha. Você, corintiano, certamente deve estar pensando, esquece, quem é o Bolonha na fila do pão? Vale a lembrança de que o time italiano se classificou pela primeira vez para jogar Champions desde 1965. Trabalho muito legal na temporada que acabou de se encerrar e a busca por reforços importantes já começou. O Yuri Alberto está cotado para jogar no Bolonha, especialmente por conta da chance de o atacante Joshua Zirkzee poder deixar o clube. Ele é observado pelo Milan. Se houver esse negócio, já dá para dizer que o Yuri Alberto é uma das possibilidades. Informação trazida pelo jornalista italiano Di Marzio. Corinthians não tem proposta até esse momento, não tem a intenção de vender o Yuri Alberto, mas tem dois problemas nessa história. O primeiro deles, o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos do centroavante. Esse acordo horroroso feito pelo Duílio quando da contratação do Yuri Alberto junto ao Zenit. Para completar, o segundo problema, André Curi, representante do Yuri Alberto, declarou guerra contra o presidente Augusto Melo. Recentemente, inclusive, ele conseguiu na justiça o bloqueio de 2 milhões e meio de reais que o Corinthians lhe deve. Essa grana está atrelada a comissões não pagas por Ederson, Casares e também Otero. Se o Corinthians não fizer o pagamento, vai haver penhora de bens do Corinthians, situação delicada entre o André Curi e o atual presidente do Corinthians, o André, que era muito próximo da antiga gestão. Só para completar sobre o Corinthians, mais duas notícias, uma boa, outra não tão boa, outra ruim. Os funcionários do Corinthians tiveram seus salários pagos na última terça-feira. Quando eu falo em funcionários, eu falo sobre os funcionários comuns, não jogadores. Já os atletas têm 1 mês de salário em carteira atrasado e 2 meses de direitos de imagem pendentes a uma chateação dos jogadores por conta dessa situação. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Maurício e Palmeiras negociam de forma firme, forte, e há otimismo de uma pessoa envolvida no negócio de que o acordo possa ser selado nos próximos dias. Palmeiras aumentou a oferta ao Internacional em relação àquela de janeiro. Já havia contado para vocês que a proposta do início do ano era de 9 milhões de euros. Palmeiras está disposto a pagar agora 11 milhões de euros. O Internacional relutava com a ideia de vender o atleta porque só tem 50% dos direitos econômicos. O que tem a favor do Palmeiras, além do aumento da proposta? O atleta não quer mais ficar no Internacional e já deixou isso bem claro para os dirigentes colorados. Ele pediu para ser negociado. E a coisa tem avançado tanto
que alguns dos clubes que detêm percentuais dos direitos econômicos do Maurício já foram procurados com a tentativa de cessão dos direitos econômicos ou de alguma engenharia financeira para que o negócio saia. Então, só para vocês entenderem, o Desportivo Brasil hoje é dono de 20% dos direitos econômicos. O Cruzeiro tem 25%, o Internacional tem 50%, os outros 5% são do Maurício. O pessoal do Desportivo Brasil foi convidado por uma conversa e nessa reunião houve a sugestão de que o Desportivo Brasil abrisse mão de qualquer rentabilidade agora e mantivesse os 20% de olho numa venda futura com a camisa do Palmeiras. Ainda não há uma posição final nem do Desportivo Brasil nem do Cruzeiro, mas as tratativas estão em andamento e há otimismo por parte de pessoas próximas ao Maurício em relação a um acordo com o Palmeiras. Verdão, que acaba de fechar a contratação do Agustin Giai, já havia fechado algumas semanas atrás a chegada do Felipe Anderson, o Felipe sem custos, o Jair por 7 milhões e meio de dólares, agora a possibilidade de o Maurício ser contratado por 11 milhões de euros, numa das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Queria saber a sua opinião palmeirense, como é que você vê o Maurício chegando ao Verdão, especialmente com essas cifras. Vale a lembrança de que é possível que o Palmeiras utilize parte da grana que vai ter direito com a venda do Luiz Guilherme para fechar a contratação do Maurício. O Luiz Guilherme, que já está em território inglês, já assinou com o West Ham, vai garantir 23 milhões de euros fixos ao Palmeiras, mais 7 milhões de euros em bônus. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, tchau!